Caçando aqui uma vulnerabilidade que eu achei, né, uma vulnerabilidade muito, assim, cara, tem que ter um esforço ali na minha área, porque quando você tá num ambiente local, né, você não consegue comprar aquilo ali de maneira real, às vezes tem que configurar gateway de pagamento, é um esforço ali a mais, né, e a galera às vezes não entende essas vulnerabilidades, talvez, não sei, mas eu encontrei em dois plugins que eu estava analisando com o prompt em si que eu criei. Aqui, ó, o prompt, aqui, ó, vou te mostrar o prompt. O prompt é simples, eu montei uma checklist para testar ano que vem, tá ligado? Para esse tipo de coisas em si, de checkout, de relacionamento de caixa de checkout. É um IDO, tá ligado? Então eu estou montando checklist aqui para me organizar, porque eu trabalho com checklist. Tipo, a minha nega psicóloga fala assim, checklist. Isso é muito bom em si. Então, para mim, eu tenho que, para me caçar, geralmente eu caço com checklist, mas ou com regex, que agora nesse nicho meu aqui não tem muita checklist em si. Mas agora eu tô percebendo que tem que ter o checklist em si, tá ligado? Porque eu montei um prompt, tá ligado? Pra esse tipo de calendário em si. Então, se você for ver um calendário de colocar esse prompt, talvez você ache a vulnerabilidade que poucos estão vendo, entende? Isso que eu acho mais interessante em si. Né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, é uma das ideias em si. Geralmente, esses IDs em si eles são UID, né? Por quê? Porque eles são como se fosse um hash mesmo, tá ligado? Com um MD5, coisa do gênero em si, para aquilo ali seja mais difícil para fazer um ataque de força bruta e tudo mais. Cara, eu aprendi muita coisa com essa habilidade de Cast Poison, coisas do gênero que pode ser ampliados depois de um tempo. Mas de maneira geral, tá tudo tranquilo, tá? A gente montou um prompt. Esse aqui é o meu primeiro prompt e minha primeira checklist, que eu falei assim, um bookbox atualizado, tá ligado? Aí eu vou acabar que eu vou aprofundar bastante nisso aqui, cara. Uma checklist até ano que vem. E ano que vem eu vou começar a caçar nas outras plataformas, HackOne, BugCloud e plataformas que vão fazer eu realmente ganhar muito dinheiro. E não é só pelo dinheiro também, é muito mais pelo conhecimento do que pelo dinheiro. Mas a gente tem que realmente viver nesse mundo em si, né? O conhecimento ajuda bastante e ele dá o dinheiro como consequência disso tudo. E, cara, eu comecei assim, cara. E aí eu falei assim, cara. é, Aí, cara, eu montei um script, tá ligado? Montei um script aqui, tá? Aqui, ó. Booking. Tem uns negocinhos aqui, checkout. Pá, pá, pá. Aqui, ó. O código aqui do negócio aqui. Vou começar aqui, né? Primeiramente, quando você caça, assim, cara, você precisa de uma regex, tá? Uma regexzinhas pra gente ver os pontos de entrada do usuário. Porque as vulnerabilidades em si são destinadas a pontos de entrada, tá ligado? Então, isso que acontece em si. Então, a gente pode vir aqui e montar uma regexzinha aqui, ó. Uma regex de XSSzinho. Geralmente, uma regex mesmo normal, não precisa ser um XSS, uma regex para pontos de entrada. Então, a gente pega esses pontos de entrada aqui, que são parâmetros em si. Taca aqui, pum, e taca aqui, que a gente tem 12 resultados em si. E agora a gente vai filtrar esses resultados e vamos caçar manualmente aqui no código fonte primeiro, para depois a gente fazer um grey hat, né? Um grey box, quer dizer, que de vez de a gente caçar somente com black box, a gente podia fazer um black box e funcionar, tá? E eu encorajo bastante, mas eu encorajo também vocês analisar o código, que é mais interessante também. Então, aqui a gente achou essa vulnerabilidade, também pagar acho que uns R$ 1.000, uns R$ 500. Eu não tô lembrando certo, mas vai pagar um dinheiro interessante. Mas de maneira geral, achei duas vulnerabilidades, duas de R$ 500, eu acho, ou duas de 1.000, não sei. Vamos ver como que vai ser o desenrolado lá. Eu entrei em contato com a Triage, eles falaram que vão aceitar esse tipo de falha, porque eles estão com uma regrinha rígida lá, que eles não estão aceitando muita vulnerabilidade de lógica de negócio. Mas aqui, como foi uma IDO, então acaba aceitando em si. Né? E é isso. Cara, primeiramente, quando você enxerga isso aqui, o que você pensa? Pô, beleza, né? Tem o código aqui de entrada, eu só tenho aqui, ó, o server. O server é como se fosse um parâmetro, né? O request method, né? O método que vai ser, se for igual a post e for, né, tiver um valor em si, né, nessa variável aqui, ó, essa variável aqui, ele vai executar isso daqui, esse excelente código. Aqui, se a função voo instante cache existir, né, se eu escrever aqui, ó, e pesquisar ela aqui, ó, existe aqui embaixo, tá ligado? Se ela existe, né, existe, então vai acabar que vai executar isso aqui tudo. Tá? Talvez eu possa estar pegando alguma coisa errada, mas assim, já tá um comentário aqui, então eu vou aceitar aqui bastante coisa. Tá. É, primeiramente, quando a gente chega isso aqui, a gente tem uns pontos de entrada. Tá? A gente tem uma variável, né, uma array, na verdade. Essa array vai receber em si
né, o post, que é o first name em si, né, ou seja, o ponto de entrada em si dele, um parâmetro de entrada, push, né, parâmetro de entrada push, vai receber em si um valor que não está sendo utilizado, então tem até um slash aqui, né, não tem nenhuma sinalização de entrada. Aqui embaixo tem uma sinalização e aqui em cima tem uma outra sinalização. Aqui também tem uma outra sinalização, né, sanduíches em meio, então tem como a gente colocar por exemplo, valores de, angulares em si, né, sinais maiores, sinais menores, essas palavras em si, para criar um negócio, uma sinalização de e-mail. Quase todos os programadores colocam esse tipo de sinalização quando for colocar para o usuário colocar um e-mail, né? Então, só caracteres possíveis para colocar no e-mail. Porque senão o cara vai colocar um emoji lá também. Acaba isso. Então a gente tem o Sanity Text Field, que aqui também a gente esqueceu de falar do Dashname. Isso aqui é interessante porque ele meio que ele faz o seguinte, ele particularmente faz o seguinte, ele sanitiza, tá? Ele transforma os caracteres angulares em si, maior, sinais menor, em zero. Então, tipo assim, não tem esses caracteres, some, é invisível esses caracteres. Então, quando você coloca esses caracteres lá e renderiza na sua página, ele não vai aparecer, tá ligado? É isso aí que é a sanitização. Essa é a ideia de sanitização em si. É uma das camadas de defesa do XSS. Até aí eu entendi. Né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um monitor com um XSS, né? Precisa mais de exato, né? Vamos ver como que funciona isso aqui, tá? Primeiramente foi colocado na RAI aqui, né? Criado aqui no Book Data, né? Tá aí tudo bem, tá aí tudo tranquilo. Tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. Vamos fazer aqui, ó, sinal aqui, ó. E a gente tem essa função aqui. Vamos ver onde essa função é gerada aqui. É gerada aqui em cima. Então, não é gerada aqui em cima, que fala que a função existe. Então ela pode ser gerada em outro lugar. Não sei, cara. Deixa eu ver aqui como que eu posso fazer isso aqui. Posso fazer isso aqui. Deixa eu ver como que isso aqui funciona. Tá gerado em outro arquivo, que é um outro arquivo lá, que é essa pasta aqui, ó, cachê plugin, tá? Ele é gerado aqui. Então, quando a gente vir aqui, a gente vai enxergar isso aqui. Né? De maneira geral, né, a gente tem isso daqui acontecendo, né? Esse volume de cachê, ele vai no data e ela é armazenada, cara, no banco de dados, né? Ela insere sem sinalizar corretamente os dados, simulando armazenamento de payloads, né? Insere no banco de dados em si aqui, né? Que é o table name, que é esse negócio aqui de full cachê, né? Se você vem aqui, ele tem um prefixo em si, WP, né? E ela vai ser armazenada no full cachê. Né? Até aí eu não estou entendendo. Até faz sentido na minha cabeça. Vocês tudo assim. Aqui tem umas defesas de SQL, ó. Você percebe que entender que tem SQL aqui, ó. Tá vendo? Prepare sendo utilizado aqui, com o ID aqui sendo passado pro ID aqui, do D aqui, né? Como bagulho. É isso, tá? De maneira geral, a gente sempre sabe que tem umas defesas aqui, né? De SQL, tá? Mas vamos tentar entender aqui, né? Cara, ele é armazenado no banco de dados em si, tá? Ó, ele aqui, ó, colocado aqui, ó, a data. E a data é colocada aqui com JSON encode, né? Então ele meio que encoda lá no JSON para fazer a transferência de dados, geralmente. Talvez precise ter esse encode aqui em JSON, que melhora mais a transferência em si. Tá, mas aqui, de maneira geral, ele insere, parece, né, no table name aqui, na tabela em si. Mas que tabela, né? E aí que tá, né, tá a tabela Vulcachê, né? Se a gente pesquisar ela aqui, né, ela tem aqui, ó, table name. Vamos tentar pesquisar esse table name aqui, né? Porque ele retorna. Não pode aqui. O table name. Ah, não, o table name é Vulcachê. Tá, então ele tem um Vulcachê aqui. Então vamos tentar procurar isso aqui, vai o Vulcachê, né? Vamos ver onde que a gente acha essa coisa aqui, mais algumas coisinhas. Não sei, cara, agora eu tô perdido. Isso aqui parece interessante, mas aqui não tem muita defesa, parece não tem muito interessante. Ele armazena em si, na tabela em si, no cachê. Né? Então você percebe que, pô, não pode ser um tiro desse não nada. Até até aí tudo bem, aí até eu entendi. Mas agora eu preciso averiguar isso aqui, tá? Fish name, né? Se você pesquisar fish name aqui, vamos ver o que aparece aqui. Se eu pesquisar fish name, ele aparece em dois lugares. Aqui no primeiro comentário e ali embaixo. Agora em quatro lugares, não sei que ele aparece ali embaixo também. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro. Aqui não aparece muita coisa, né? Não tem muita coisa aqui. Deixa eu pesquisar o Booking Data aqui, ele aparece só em dois arquivos. Deixa eu ver se aparece aqui mais em arquivos aqui. Aqui, Booking Data.
Ele aparece nisso aqui, ó. É verde de cachê. Isso aqui, cachê. Ah, tá. Esse aqui parece que vem aqui o verde cachê aqui. Então, se eu vem aqui, ele vai retornar o que aqui? Peraí, deixa eu só ver aqui como que se retorna aqui, o retorno dessa função. O retorno dessa função é isso daqui, né? Deixa eu ver aqui, no 100%. E o CSD parece que é um banco de dados, mas sei lá, eu tenho que entender melhor isso aqui. Eu tô variando muito aí, mas dá pra se virar, né? Dá pra se virar aí. Mas eu acho que isso aqui parece que é o banco de dados, tá ligado? Da WordPress. E ele pega a tabela, eu acho, isso aqui, essa tabela. Não, não é essa tabela, mas ele pega. A gente está pegando o banco de dados em si e ID na tabela do Cartier. Então ele volta toda a tabela em si, saca? E volta, tá ligado? Deixa eu ver só um negócio aqui, peraí. Não tá aqui, isso. É, até aí tudo bem, até aí a gente entendeu aí o que a gente pode fazer, tá? E ele é imaginado aqui, ó, em cachê ID, ó, nessa variável aqui, tá? Daí tá certo aqui, pô, legal, entendi. Cara, aqui a gente tem umas outras coisas que, se você pensar assim, pô, mano, isso aqui é interessante, ó. A DD Query Arm. A DD Query Arm é umas ideias bem antigas, que é um tipo de XSS muito jogado, muito difícil de você estar pegando, tá ligado? Mas ele foi definido aqui, tá? Ou como ele foi definido aqui com SQRL, tá? Então não tem muito o que fazer, tá ligado? Mas, deixa eu ver, mas que o RL, ele tá no contexto de JavaScript? Não, não tá, não tem atributos, tá? Beleza, uma defesa boa. Mas o Query Arg, ele vem de uma teoria muito tempo atrás, cara, desse daqui, ó, o XSS refletido, que é uma das ideias em si, tá ligado? De nomes de parâmetros, de query string. Se você colocar um nome de parâmetro ali, pode virar. Eu vou colocar um XSSzinho aqui, nesse negócio aqui, pra gente ver como funciona, né? Ele vai colocar aqui no redirect e vai aparecer aqui, né? Bem, tudo bem, eu acho que eu entendi, tá ligado? Entendi. Tá aí, você entendeu? Entendi. Cara, aqui não tem o que fazer, né? Deixa eu escrever mais aqui, ó. Só tem dois aqui. Pá, pá. Defesa aqui contra XSS, não tem o que fazer em si no cachê dele. O cachê dele ele é passado aqui, mas ele é passado em outros lugares também, né? Parece. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui ele é colocado como intervalo, tá? Ó, aqui não tem o que fazer, não tem uma defesa relativamente boa. Mas, né, aqui parece que tem uma coisa aqui, que é isso daqui. Agora eu não sei se esse cachê ele vai ser esse daqui de cima. Deixa eu ver isso aqui, porque esse aqui. Deixa eu tipo de errados. Tem um TTR aqui, essa parada aqui, aqui tá atributo em cima do bagulho. Tá? Beleza, aqui não tem muito o que fazer, tá? Aqui tem essa caralho do caralho aqui do cachê, né? Tem essa coisa aqui do cachê da ID. Buget cachê da ID. Deixa eu ver isso aqui, que vai passar um ID aqui, né? E aqui tem uma defesa contra SQLI, mas não poderia ter, tá? Então, poderia ter um SQLI aqui se fosse um ID, mas aqui tem um intervalo, então tem uma defesa relativamente muito boa. Ó, o intervalo aqui, né? Porque é um número inteiro, vai forçar a ser um número inteiro aquele, né? Isso acaba sendo uma defesa muito boa. Então aqui, vou fechar aqui, é só condições, tá? Para valores lógicos. Então eu fecho isso daqui, fecho isso aqui. Cara, até aí tudo bem, até aqui a gente está fazendo esse vídeo, não. Cara, mas aqui, é estranho porque a gente pensa assim, pô, mas esse negócio aqui é voltado em algum lugar, né? Mas não tá aparecendo aqui, né, cara? A gente fez uma análise aqui, não tem um bagulho pra aparecer. Mas aí que tá, a gente precisa analisar como que isso vai acontecer, tá? Olha só, a gente vai aqui, ó. Aqui a gente tem todas essas entradas aqui e acabou, tá ligado? Isso. Agora aqui, ó. Aí a gente tem um formulário aqui que retorna, tá? A gente tem um formulário. Vamos enxergar esse formulário aqui para ver se tem alguma entrada, alguma coisa aqui que talvez a gente pode ver aqui. Não tem nada. Aí você pensa assim, pô, cara, mas não tem nada, né, no servidor, cara. Nada no código-fonte do back-end ali, né, que retorna em si ali para ver se é um XSS armazenado. Aí você já pensa, cara, você já pensa assim, pô, mano, mas não tem aqui, né? Embora tenha, né, as coisas em si ali, né, o fish name, que são parâmetros de entrada aqui, ó, dados de entrada, e cara, isso aí é interessante. Aí você pensa assim, pô, mas não tem o que fazer, né? Não tem XSS aí, né? O cara olha isso aqui e fala assim, cara, não tem XSS aqui. O cara tá analisando o código, ele fala assim, não tem XSS. É aí que tá o XSS baseado em Lua.
né? O XSS baseado em Doom, ele não faz a ligação com o servidor, então acaba que não tendo aqui os valores aqui, tá ligado? Então o XSS baseado em Doom é um XSS baseado em Doom, cara. Puta que pariu, mano. O que eu vou fazer aqui agora? Cara, primeiramente, quando você vem aqui, ó, tem aqui o Booking Plugin Assist Checkout. Vamos ver o checkout aqui. Vamos tentar entender esse código aqui, né? E analisar aqui para ver se tem uma unidade é baseado em do mesmo, né? Vamos ver, né? Vamos encontrar as unidades aqui, vamos fazer uma análise nos códigos aqui, vamos aproveitar que o código tem poucas unidades, né? Então tem pouca coisa, então vamos analisar aqui. Aqui, beleza. Tá. Beleza. Aqui, ó. Deve dar um listing aqui, tá? Função, aqui, cachê, language for diferente de undefined, for maior que language aqui. Ele pega o VUM, aqui, tá indo aqui, ó. Verifica os dados do cachê. O PHP passa uma real onde o primeiro elemento é o payload, booking data. Booking data, costume first name, né? Então, dentro do booking data, né, tem isso daqui, e tem o costume e tem o first name. Simulando o comportamento de janeiro. Também já falei uma vez. Os dados dos clientes podem vir para HTML, vulnerabilidade história XSS. Se o cliente colocou o script ou imagem em si, ele vai executar aqui. Né? Então acaba que sendo isso daí, tá ligado? Aí você pensa assim, pô, mas é isso, tá ligado? Tem um XSS aqui, tá? Tem um XSS, cara. Tenha fé, tem um pouco de fé, cara. Tem que ter a porra um pouco de fé. Olha só, H4 aqui, obrigado. Custom name aqui, pega o fish name em si. Aí você pensa, cara, mano, como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Não tô entendendo nada. Olha só isso aqui. Vamos pesquisar isso aqui no código, tá? Se eu pegar aqui no código, você vai ver que tem um bagulho aqui, ó. Aí tem um bagulho aqui, que é o Booking Data. Booking Data pega esse negócio aqui, beleza? Vamos pegar aqui no Localize, né? Olha só, tem um Localize script aqui, né? Com o Booking Data e pega o Cache Data. Cache Data, né? Entendi. Até aí eu tô entendendo, cara. Até aí parece que eu tô entendendo. Então, se eu passar um ID aqui, ele vai, faz isso aqui, vai olhar isso aqui, deixa eu ver aqui, vai olhar isso aqui, vai pegar isso aqui. Fazer na íntegra mesmo, cara, na íntegra mesmo. É, ele seleciona aqui, ó, ele seleciona o ID, a tabela name, né, do ID. Então, se eu passo o ID, ele vai selecionar a tabela daquele ID ali, vai só jogar aqui o resultado e depois ele vai fazer um JSON decode e aqui ele pega o Vucache, tá ligado? O table name é esse Vucache aqui, que o Vucache aqui vem aqui da data, que é as datas do usuário, vai passar por essa tabela aqui. Essa tabela vai ser utilizada aqui na função aqui em cima e vai selecionar o ID que está nessa tabela em si, que tem aqueles dados em si que foram colocados pelo usuário naquela entrada e vai ser passado para o result aqui. O result aqui, tudo certinho, tudo ok. Até aí tudo bem. Aí aqui a gente pode imaginar assim, pô, cara, aqui tem um caixa ID, né? Então você passa um ID aqui, aqui você já pensou, eu já deu caixa ID. Aqui parece que não tem nenhuma vulnerabilidade de que qualquer pessoa pode acessar, porque não tem uma função de capacity, né? Uma função que vai verificar se aquele usuário, a autorização do usuário em si. Então tem uma vulnerabilidade aqui de dor, né? Então aqui a gente sabe que vai ler aqui, vai ler essas paradas aí. Mas aqui tudo bem. Aí depois eu vim aqui, ó, não dá para pegar aquele script colocado dentro de um código JavaScript. Né? Tá escrito lá no Doom. É isso mesmo. Aí ele vai colocar lá no Doom isso aqui, ó. Caixa data. Né? Caixa data. Né? Isso aqui, ó. Caixa data. O que é o caixa data? É os dados do usuário. Né? Então os dados do usuário vão vir para cá. Para Book a caixa. E se eu vim aqui, ele aparece aqui, ó. Porque cachê, e ele vai armazenar dentro dessa variável aqui, desse objeto aqui. Então, desse objeto aqui, ele vai acessar esses parâmetros aqui, fish name, costume, caralho, mas aqui vai acessar o fish name, tá ligado? Então, tem um XSS aqui, até aqui tudo bem, aí ele passa por mensagem aqui, ó, tá tudo bem, aqui ó, mensagem HTML, mensagem HTML, até aí entendi, até aí eu tô entendendo. Uhum. Aí aqui embaixo tem um WinHTML, que é o sync seguro do Doom, né? Que é um X, um Doom ali, tem um syncs, né? Que são vulneráveis a Doom, base de XSS. E não tem nenhuma sanitização aqui, então acaba que tem esse XSS.
Aqui a gente tem um e-mail que para colocar dentro do string, eu não tem muita coisa aqui, eu queria fazer, tentar fazer um negócio, mas não. Mas tem um XSS aqui, né, baseado em do, por causa do sync in HTML em si, né? Isso aí gera o XSS baseado em do. Analisando o código, eu entendi. Até entendi. Então, o XSS está no fish name, tem um IDO, então qualquer usuário pode acessar aquelas informações do usuário, e é isso mesmo. É isso mesmo, cara. Entendi. Até aí, entendi. Tem um XSS baseado em tem um XSS baseado em. E aí que a gente pode fazer o seguinte, né? Para ficar mais negociado aqui, ó. Vamos lá. Vamos caçar aqui. Caralho. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Beleza. Não, não é aqui não, pô. Caralho. Vamos fazer a reserva aqui. Vamos fazer a reservinha aqui, né? Pra gente fazer as reservinhas aqui. Aí você pensa assim, pô, mano, mas aqui não tem que fazer, né? Fazer uma reserva. Pô, legal, né? Legal, pô. Você tem que fazer reserva, cara. Fazer reserva, né? Aí tem o XSS, tem o IDO, aí tem a parada toda aí do hack aí, que vocês estudam aí. Beleza, aqui ó. No fish name, o primeiro nome, que é o fish name, que a gente pode colocar um XSS. Tá? Um XSS tranquilo aqui, mano. Só pra averiguar aqui, ó. Vou colocar aqui ó, um nome de eventos aqui, para evitar um lápis, se fosse no caso. Né? Aqui pode ajudar bastante no monitor de eventos. É, cara, aqui no subname não tem nada, então eu posso colocar aqui, colocar qualquer coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Colocar qualquer número aqui, né? Para a gente comprovar as duas vulnerabilidades, né? O IDO e o, né? O, a ideia em si. Então, tá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Blá, 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 como mais é, vamos fazer aqui, ó, ele faz aqui, então não é Ajax, então não vai aparecer aqui no XHN, porque ele retorna todo ali, então não faz a requisição Ajax, então não faz uma requisição normal, então se você vir aqui, pegar aqui, ó, deixa eu ver aqui, emprego, responsa, pegou aqui, mas não pegou, louco, não pegou o negócio, cara, aí pegou a requisição, poxa, aí não apareceu aqui. Eu já fiz o XSS aqui, como vocês podem ver. E vamos testar aqui o window aqui. Vamos testar o window. Aqui eu estou na pasta aqui, negocinho, né? Tem aqui um negocinho, tem uma bandeira assim, um pouquinho. Se eu vir aqui e acessar aqui e colocar um ID diferente, eu acesso outra informação em si. Né? Ó, esse é concluído, olha lá. Vamos acessar o número 1 aqui para ver se a gente consegue acessar outras informações em si, que eu acho interessante. Outras informações, como por exemplo, então já tem uma informação sensível aqui, a gente comprova que tem um window aqui. Né? Eu consigo acessar outras informações passando o ID ali, de sensíveis de outros usuários em si. Né? É um window, né, é uma falha em si de confidencialidade, né, cara, que compromete a confidencialidade ali e já era dados sensíveis em si. Até eu entendi, cara. E dá pra farmar uma grana com isso, né, cara? Dá pra farmar uma grana. E, cara, como assim? Quando você chega assim, você fala assim, pô, cara, mas o que eu tenho que fazer aqui? Tem um XSS, pô, meu, agora vamos ver aqui, ó. Vamos lá no Doom primeiramente. Quando o cara vem aqui, olha lá, né? Olha lá. Oh, meu Deus, tá no código-fonte aqui. O cara fala assim, pô, não tem XSS, mano, vou embora. Não, é assim que funciona. No Doom a gente sabe que não vai pro servidor, então ele não retorna essa página HTML. Então a gente tem que ir pelo, pela pelo baseado em Doom, cara, no Doom da página. E aí que tá, no Doom, aparece aqui no Doom, né? Então a gente pode vir aqui, ó, e pelo localizar. Ó, olha aqui, ó. Eu fiz acesso aqui bonitinho aqui, ó. Ah, mas entende a essência em si do checklist é particularmente uma ideia muito interessante. Você tem ali um formulário, você tem lá você tá lá preenchendo uma reserva. Pô, tô preenchendo uma reserva lá do site lá, pá, 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 pá. Pô, tem um gateway de pagamentos, vamos confirmar a reserva aqui, vamos lá no PayPal em si, vamos confirmar em si nossos dados sensíveis lá. Aí depois ele volta em si, aonde que eu estava ali, aonde que eu já digitei meus nomes, minhas credenciais, para realmente cachear tudo ali, né? Essa é a ideia. Então tem que ter essa mentalidade em si, né? Essa mentalidade quando você for caçar na HackerOne ou em WordPress, em plugins, em temas. Nem temos também não, por amor de Deus, tem não. No plugin ou em funcionalidades que não tem CMS como o WordPress. Entende essa essência que vai dar bom para você. E é isso. E até mais.